Há muito tempo atrás, havia um rei. E este rei era forte, valente, adorado pelo seu povo. Este rei conheceu uma jovem, bonita, formosa, que gostava de dançar e de plantar flores. O rei se apaixonou pela linda jovem. A jovem se apaixonou pelo formoso rei. Os dois casaram e viveram felizes por pouquíssimo tempo. Sim, viveram felizes por pouquíssimo tempo, porque, bem, a jovem que gostava de dançar, cantar e plantar flores acabou traindo o rei. E o rei, possuído por um desejo de vingança e muito rancor, mandou que matassem a jovem. E mais do que isso, temendo que fosse traído novamente, ele bolou um plano terrível. Cada dia, o rei se casaria com uma jovem diferente. E na noite de núpcias, depois de desposá-la, ele mandaria que matassem. Assim, ele nunca mais seria traído. Naquele reino, jovem por jovem foi caminhando para o seu casamento com o rei, sabendo também que seria a sua última noite de vida. Até que Sherazade, que era filha do servo do rei, bolou um plano incrível. Ela pediu, implorou, suplicou para o seu pai que levasse-a para casar com o rei. O pai relutou. Sherazade, por acaso você não sabe que o rei manda matar todas as suas esposas logo após a noite de núpcias? Pai, por favor, eu tenho um plano. É a minha chance de casar com o rei, construir uma vida feliz e, mais do que isso, de livrar milhares de moças da morte terrível. O pai de Sherazade relutou, mas, por fim, acabou cedendo. O casamento do rei e de Sherazade foi incrível, com festa, comida, muitas risadas. Até que no final do casamento, quando o rei já ia se retirando com Sherazade para os seus quartos, a irmã de Sherazade suplicou no chão e fez um pedido ao rei. Oh, rei, por favor, permita que minha irmã conte-me uma história. É porque ela contava histórias todos os dias à noite para nós e eu sentirei muita saudade. Permita-me, bondoso rei, que Sherazade conte-me uma última história. Aquele pedido fazia parte do plano de Sherazade. Sherazade cresceu ouvindo histórias e aprendeu a contá-las. Ela sabia do incrível poder de envolvimento que as histórias tinham. O rei, comovido pelo pedido tão dramático da irmã, acabou cedendo e deixou que Sherazade contasse a história. Então, Sherazade começou a contar uma história cheia de dramas, aventuras, mistérios, ação. E quando todo mundo estava muito envolvido na história, Sherazade interrompeu-a no meio. O rei ficou curioso para saber o final. Sherazade disse que só poderia contar a história na outra noite, porque agora já estava cansada e não conseguia dar continuidade. O rei permitiu que Sherazade vivesse mais um dia e mais uma noite para que ouvisse o final da história. No outro dia, Sherazade continuou a história do mesmo ponto que havia terminado. Então, foi mais uma saga de aventuras, mistérios, ação, envolvimento. E quando o rei estava bem envolvido na história, novamente Sherazade interrompeu. E Sherazade foi fazendo assim, dia após dia, noite após noite. O rei foi permitindo que Sherazade vivesse por semanas, meses e anos. Neste tempo,
Sherazade conquistou a confiança do rei, deu filhos para este rei. O rei se apaixonou verdadeiramente por Sherazade. Foi assim que, contando histórias, Sherazade conseguiu poupar a sua vida, conseguiu mostrar para o rei que ele poderia confiar em outras pessoas. O rei, ouvindo histórias, ia se identificando e transformando a sua própria história. E desse jeito, Sherazade conseguiu livrar todas as moças daquele reino de continuarem com um fim trágico. Bom, é com esta história que nós começamos o nosso segundo módulo, o Era Uma Vez. E eu quero que vocês se lembrem dessa história, porque nós vamos retomá-la logo em breve. Mas por agora, eu quero lançar uma pergunta para pensarmos juntos. Quais os contextos que a contação de história pode estar inserida dentro da sala de aula? Bom, aqui neste módulo nós vamos pensar sobre dois contextos. O primeiro é o que eu vou chamar de contação de história aplicada, ou seja, esta contação de história tem um objetivo, uma finalidade de ensinar alguma coisa para o seu ouvinte, no caso, os nossos alunos. Pode ser algum conteúdo específico, como, por exemplo, gravidade, ou o processo de formação da chuva, ou qualquer outro tipo de ensinamento. Mas, neste caso, a contação de história está ali a serviço de um conteúdo a ser aprendido. No segundo caso, nós vamos pensar a contação de história enquanto momento de experiência. O que isto quer dizer? Que todo conteúdo, que todo conhecimento que o aluno precisa absorver acontece no próprio ato de contar histórias. Ouvir, perceber essa história, interagir com tudo que é contato já é a própria aprendizagem. E você pode estar se perguntando qual das duas possibilidades é a mais importante. Eu te respondo que, na minha experiência, hoje eu acredito que as duas maneiras são ferramentas importantíssimas e muito potentes dentro da sala de aula. Tudo vai depender de como o professor escolhe trabalhar com cada uma delas. Outro questionamento importante da gente pensar é: até quando a contação de história cabe dentro da sala de aula? Eu quero que você pare e pense um pouquinho na sua trajetória enquanto estudante. Eu, particularmente, tive muitas contações de história, muitos professores que contavam histórias dentro da sala de aula. Mas isso aconteceu só ali, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. À medida que eu ia crescendo, os professores abandonavam a prática de contar histórias. Na minha experiência como professora, eu também pude notar a mesma coisa acontecendo. Os meus colegas costumam contar muita história para crianças mais novinhas. Para as crianças maiores, para os adolescentes, os jovens e o adulto, a contação de história perde o espaço dentro da sala de aula. E por que isso acontece? Alguns professores podem pensar que isso acontece porque o aluno perde o interesse por contação de história. Eu quero questionar, será que isso é verdade mesmo? Será que o adolescente não gosta de ouvir histórias? Será que o jovem e o adulto também não gostam de ouvir histórias? Eu acredito que não. Acredito que eles gostam e muito. Basta a gente pensar na quantidade de narrativas que este público consome. Animes, mangás, séries, filmes, novelas, gibis. O tempo todo eles estão consumindo histórias. Mas então por que dentro da sala de aula a contação de história perde a sua importância? Eu acredito que é pela forma como a contação de história é contada. Se a contação de história for contada de uma forma ridicularizada ou sem algum preparo, com recursos e técnicas que sejam ultrapassados, ou ainda, o pior, que subestimam a inteligência do aluno, do ouvinte, evidentemente a gente não vai gostar da contação de história. Por isso é importante compreendermos a sua potência, mas também entendermos que para que ela alcance os seus resultados, que ela pode alcançar, é necessário que adotemos técnicas e recursos adequados. Mas afinal, o que pode a contação de histórias?
Por que o ato de contar histórias pode ser tão significativo para que eu ensine alguma coisa e para que o aluno aprenda alguma coisa? Porque contar histórias vai trabalhar tanto com o nosso intelecto, bem como com as nossas emoções. Como que isso acontece? Quando eu estou escutando uma história, a minha parte racional, a minha parte intelecta, cognitiva, ela vai trabalhar interpretando aquela história, interpretando a narrativa, fazendo assimilações dos signos e dos códigos que foram utilizados para contar a história. Então, o tempo todo, o cérebro está trabalhando na questão de interpretar, de compreender, de entender o que está sendo contado ali para ele, como está sendo contado. E também trabalha as nossas emoções. Como que isso acontece? Quando eu escuto alguma história, eu sempre vou fazer algum tipo de associação com a minha própria experiência, com os meus próprios saberes, com a minha própria história. Essas associações são ocasionadas pelas nossas memórias, as nossas lembranças, que vão desencadear aí algumas emoções. É como, por exemplo, quando a gente assiste um filme ou uma série e se identifica muito com o personagem, mesmo nunca tendo vivido nada igual a que ele viveu. Ou então, quando a gente começa a chorar, comovidos pela história que é contada, ou tomamos raiva daquilo, isso tudo está trabalhando as nossas emoções. E a contação de história é uma importante ferramenta para a gente pensar as emoções, porque, como já disse, nós vamos associá-la com os nossos próprios saberes e experiências a partir das nossas memórias e lembranças que acionam os nossos sentimentos. Então, dentro da sala de aula, quando eu levo uma contação de história, eu estou trabalhando tanto o intelecto quanto as emoções. Porque uma coisa que nós temos que entender sobre conhecimento é que conhecimento, ele não é passado, né? Não é eu tenho conhecimento, toma conhecimento para você. Conhecimento, ele é formado, ele é um processo de cada indivíduo. Então, quando eu possibilito ferramentas e espaços para que meu aluno pense tanto intelectualmente, quanto também pelos seus sentidos, pelos seus sentimentos, eu fortaleço a sua formação de conhecimento. Este movimento entre intelecto e emoção, entre interpretar e associar, tem um forte potencial de gerar conhecimento, de abrir espaço para que os nossos alunos formem as suas aprendizagens. Uma das referências que eu disse para vocês que me utilizo, a Psicanálise dos Contos de Fadas, de Bruno Bettelen, tem a seguinte citação: o conto de fadas cria uma ponte entre o inconsciente e seu impacto psicológico sobre a criança tem poder regenerador, proporcionando-lhes conforto e consolo emocional. Aqui eu expando essa visão que o autor traz para que a gente pense não apenas o conto de fadas, mas todo o movimento de contação de história, e não apenas a criança, mas desde a criança novinha até os adultos, até os anciãos. A contação de história vai fazer isso, esse diálogo com os nossos saberes internos e inconscientes. E por que isso é muito importante em sala de aula? Bom, além de tudo que eu já disse, isso é importante porque quando o aluno tem acesso a um novo conceito, a um novo conteúdo, ele vai fazer ligações com todos os conteúdos que ele já tem, elaborando, sistematizando uma rede de aprendizagem muito mais potente, muito mais complexa do que se eu simplesmente passasse alguma coisa para ele. Outro aspecto muito importante das contações de história é que elas trabalham a nossa imaginação. E a imaginação, gente, o pensamento imaginativo é o que abre espaço para que nós possamos ser criativos. E aqui, quando eu penso criativo, quando eu penso criatividade, eu estou falando da capacidade de criar. Entendendo que a criação é quando eu enxergo o mundo, quando eu interpreto tudo que é posto, percebo algo nesse mundo que eu quero transformar, que eu quero formular de maneira diferente, então eu crio uma solução com ferramentas e estratégias que só eu conheço.
Esse é o espírito inventivo da criação. E a contação de história estimula muito isso. Por quê? Porque a contação de história ela é um espaço dentro da sala de aula para a gente trabalhar com elementos artísticos, para a gente trabalhar com signos e com ressignificação. Então, o tempo todo eu estou encontrando novas possibilidades, novas maneiras de utilizar determinados signos e determinados elementos. Explico. Na contação de história que eu fiz no começo desse módulo, eu brinco que as minhas mãos são o rei e a moça. Isso, o ato de interpretar esta ação, né, a mão ganha outro significado, a mão ganha outro sentido, faz com que a gente vá trabalhando a nossa imaginação e o nosso poder criativo. Então, quando eu estou diante de algum problema, eu vou ter mais facilidade para encontrar outras soluções para a situação que é apresentada. Então, retomando. Até agora, neste módulo, nós entendemos que a contação de história dentro do contexto da sala de aula pode ser tanto aplicada quando ela objetiva ensinar algum conteúdo, ou ela também pode ser apenas um momento de experiência. Ambas as possibilidades são importantes, desde que trabalhada com seriedade. Também entendemos que contação de história não é uma coisa para ficar apenas no campo e no universo infantil, mas adolescentes, jovens e adultos também gostam e precisam ouvir histórias. Por fim, compreendemos o poder da contação de história. Ela é tão importante porque trabalha com a nossa parte intelecta, com a nossa parte emocional e também desperta em nós o pensamento, o raciocínio imaginativo, que é o que vai nos possibilitar criar coisas de maneira inventiva diante de problemas. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês para o corpo do nosso ouvinte, a postura dos nossos alunos. Sim, porque isso é muito importante da gente pensar. Existem duas formas da gente pensar o corpo do nosso ouvinte. Este aluno pode estar com o corpo em uma posição rígida e passiva, ou também pode estar um corpo relaxado, ativo, participativo, que faz interferências o tempo todo. O que para nós é mais interessante? O corpo ativo, o corpo participativo. A gente se engana quando pensa que uma turma que está sentada, todos ali alinhados, retos, caladinhos, olhando fixadamente para a história, estão participando mais da contação de história do que aquela turma que os alunos estão rindo, que os alunos estão apontando e contando coisas. Na realidade, no primeiro caso, nesse corpo passivo, existe uma tensão em controlar os seus impulsos, em controlar as suas reações, que pode acabar distanciando o ouvinte da experiência com a contação de histórias. Enquanto no segundo caso, nesse corpo ativo e participativo, o aluno se preocupa apenas em ouvir e reagir à história. Exemplo clássico, às vezes quando a gente está contando alguma história para as crianças e elas estão envolvidas e participando de verdade da contação, elas começam a contar as coisas que vão acontecer. Ei, porquinho, não vai aí não, porque o lobo mau tá aí, ele vai te pegar. Isso não quer dizer que a criança está sendo indisciplinada, que ela está querendo atrapalhar a história. Isso quer dizer apenas que ela está envolvida com aquele universo, tanto que reage aos estímulos que são apresentados. Então não confunda silêncio e passividade com concentração e envolvimento. Este último aspecto é muito importante da gente levar em consideração dentro das nossas contações de histórias. Porque existem maneiras da gente conduzir os nossos alunos tanto para se posicionarem de forma passiva, como também para se posicionarem de forma ativa, participativa, mas com responsabilidade. E é sobre isso que nós vamos entrar agora neste módulo. Na obra A Psicanálise dos Contos de Fadas, o autor aponta que essa famosa abertura dos contos de fadas, o Era Uma Vez, estabelece um acordo entre leitor e autor sobre o universo da história que será contada. Este acordo estabelece que, a partir do Era Uma Vez,
as regras e a lógica do universo que vai ser apresentado é diferente das regras e da lógica do universo que nós conhecemos, do mundo real. Então, depois do Era Uma Vez, porcos podem falar, tapetes podem voar, carruagens podem ser feitas a partir de um passe de mágica utilizando abóboras. Isso tudo é permitido depois do Era Uma Vez. Esse acordo inicial é muito importante porque ele auxilia que o leitor fique imerso no universo da história, em vez de ficar o tempo todo questionando: nossa, mas isso é um absurdo, não tem como isso acontecer. Então, essa imersão no universo da contação de histórias, a partir do Era Uma Vez, é muito importante para que a gente possa usufruir isso da melhor maneira possível. E nós temos que pensar esta mesma lógica de imersão e de envolvimento dentro da nossa prática de contação de história na sala de aula. Não basta eu chegar na sala de aula e contar uma história sem nenhum tipo de preparo. Não basta, no meio ali do conteúdo, eu parar e contar uma história. Isso vai causar um estranhamento. Por quê? Porque o aluno, o ouvinte, ele não vai estar imerso, ele não está preparado para receber essa história. Então, a primeira coisa para que a gente conte boas histórias é preparar o nosso ouvinte para recebê-las. E como que eu faço isso? Bom, existem várias técnicas, várias maneiras da gente fazer isso. A primeira coisa que você precisa fazer é observar a sua turma, observar as características dela. É uma turma mais tímida, é uma turma mais agitada? Qual que é a idade dessas crianças? Tem mais meninos, tem mais meninas? Enfim, porque as técnicas e os recursos vão ser adaptados de acordo com as características de cada turma. Eu vou passar para vocês agora algumas possibilidades que eu venho utilizando nas minhas aulas e que têm dado bom retorno. Para os alunos mais novinhos, ali da educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental, eu preparo eles da seguinte forma. Eu organizo um espaço, geralmente dentro da sala de aula, onde será contada a história. Esse espaço é livre de objetos, é um espaço onde dá para todo mundo ficar mais confortável e mais próximos de mim. Então, na hora da contação de história, eu comunico para eles: ei, turma, agora nós vamos ouvir uma história. E caminho até a direção do lugar. Eu nunca pergunto: gente, vocês querem ouvir uma história ou algo do tipo. Eu sempre convido eles: vamos ouvir uma história, e sempre com muito entusiasmo, e me direciono até o local da história. Eu espero que eles, por conta própria, caminhem até esse local destinado para a contação de história. É claro, gente, que alguns alunos vão realizar essa ação mais rápida, de forma mais concentrada, outros vão levar mais tempo, é normal. Enquanto eles vão se acomodando e chegando mais perto de mim, eu costumo cantar alguma musiquinha que eu invento ali para aquela turma de acordo com as características dela. Nessa musiquinha, eu costumo apresentar para eles as regras e os acordos que nós precisamos ter para que aquela história seja contada da melhor maneira possível. Eu não apresento as regras antes da contação de história. Algo do tipo: gente, nós vamos ouvir uma história e durante a contação de história, para todo mundo ficar de boca calada, coluna reta, não olhar para o lado. Por quê? Isso tudo, como eu disse, vai criar uma tensão para que o aluno se concentre mais em cumprir esses comandos do que em ouvir a própria história. Então ali, durante esse preparo, eu vou cantando essa musiquinha. É importante que essa música seja fácil para que ele também possa ir com o tempo aprendendo e cantando. E aí essa música, ela tanto estabelece as regras que serão necessárias, como ela também já vira um código ali dentro da rotina de sala de aula, que quando a gente começa com ela, a gente vai ter uma contação de histórias. Coisas do tipo: agora é a hora de quê? De ouvir a história. Vou prestar muita atenção, com os ouvidos, os olhinhos, a boca, todo o meu corpo ouvindo a história. Não sou nenhuma musicista, não sou nenhuma cantora, não tenho conhecimento aprofundado nisso. Só trouxe esse exemplo para vocês entenderem como pode ser simples. E aí, quando eles estão todos acomodados, a gente está cantando a musiquinha, eu vou começando a contação da história.
Já para os alunos maiores, ali adolescentes, jovens e adultos, eu costumo contar para eles com um tempo de antecedência que a gente vai vivenciar uma contação de história. Então eu comunico: ei turma, semana que vem, terça-feira, nós vamos ter uma contação de história. Por quê? Porque vai dar tempo para eu trabalhar com eles todas as objeções dessa contação de história. E pode ter certeza que elas virão: ai, professora, por que a gente vai contar a história? Não tem conteúdo, não? Ai, isso é coisa de criança. Ai, isso, ai, aquilo. E à medida que eles vão trazendo as objeções, eu já vou argumentando com eles e mostrando a importância de contar a história. Ai, professora, para quê? Não tem conteúdo, não? Primeiro, porque a contação de história vai ser algo prazeroso para vocês. Segundo, porque ela vai ajudar vocês a entender melhor justamente o conteúdo. Ai, professor, isso é coisa de criança. Não, querido, a história que eu vou contar não tem nada a ver com coisa de criança. Ai, professora, se eu não quiser, você é obrigado? Não, ninguém é obrigado a ouvir uma história. Mas se vocês não quiserem a contação de história, então vocês devem me apresentar uma proposta melhor. Tanto para que a gente possa ter um momento mais descontraído entre a turma, tanto para que a gente possa aprender o conteúdo. Alguém tem alguma proposta melhor? E aí, desta forma, eu vou trabalhando as objeções. E quando chega no dia da contação da história, eles já estão mais dispostos a participar daquele momento. Outra coisa muito importante também que eu faço com os alunos maiores é colocar eles para organizarem o espaço. Então, se a sala está toda enfileirada e eu preciso que ela fique em círculo, eu peço que eles organizem esse espaço em círculo e costumo dar os comandos. Gente, agora eu preciso que vocês organizem o espaço em círculo, sem arrastar as carteiras, as mesas, da forma mais silenciosa possível. Quando a gente coloca esse aluno maior para ser um agente ativo que está construindo o espaço da contação de história, ele tende a se sentir dono também daquela história e a sua disposição e o seu envolvimento vai ser de modo para cooperar para que aquilo aconteça da melhor forma possível. Outra coisa também muito interessante que eu costumo utilizar com eles é deslocar da sala de aula para um outro espaço. Nesse deslocamento é muito importante a gente deixar as regras bem estabelecidas. E eu também já conto para eles como vai estar o outro espaço. Olha, turma, nossa contação de história vai acontecer lá na cantina. É importante que a gente se direcione para esse espaço de forma silenciosa e organizada, para que a gente não atrapalhe as outras turmas. Lá na cantina, vocês vão perceber que todas as mesas e carteiras estão organizadas de forma circular. Eu sempre conto para eles tudo que eles vão encontrar e perceber, porque isso já evita uma euforia, uma agitação deles mesmos terem que ficar contando um para os outros o que está acontecendo. Ei, fulano, você viu aqui, a cantina está diferente, essas coisas. Então eu já conto, que ajuda eles também, controla essa euforia e ajuda eles a ficarem mais concentrados. Por fim, um último recurso que eu gosto de utilizar com eles é trazer um elemento inusitado ali para a contação de histórias, ou então deixar para que eu termine de me caracterizar, às vezes colocar uma luva, prender um cabelo, algum movimento que tenha a ver com esse personagem narrador da contação de histórias, eu faço isso na frente deles, que também vai deixando eles imersos. Tudo isso que eu apresentei para vocês, gente, são maneiras da gente envolver e preparar o nosso público para receber a contação de histórias. Bom, nesse módulo, só para a gente encerrar, nós começamos com a contação de história de Sherazade, que mostra para a gente como contar histórias pode ser uma importante ferramenta para que a gente mostre para o outro coisas que ele ainda não percebe. E para que nós mesmos, tendo contato com histórias, possamos reconhecer a nossa própria história, os nossos próprios conhecimentos e transformá-los de forma que possamos crescer e evoluir. Também entendemos a importância e a potência da contação de história em sala de aula e apresentei para vocês algumas maneiras de prepararmos os nossos alunos. Agora, o nosso próximo módulo, o Fabulando, nós vamos entrar de fato em técnicas para contação de histórias. Prepare-se, teremos muitas atividades práticas.